Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves e que me amas. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Dentro do coração humano, importante no teu e no meu, existe uma noção clara de que temos de nos tornar, de dia para dia, numa versão melhor de nós mesmos. Sabemos distinguir o bem do mal e temos como este impulso interior. E se somos sinceros, corajosos, se procuramos corresponder a este impulso, não ficarmos à superfície da vida, queremos agarrar a vida a sério, pois veremos que é uma missão. Tenho uma missão nesta terra, tornar-me uma melhor versão de mim mesmo. Isto era o que diziam os filósofos da Grécia Antiga ao falarem das virtudes. O homem deve procurar a excelência em tudo aquilo que faz, em todos os âmbitos da sua vida. E não tanto a excelência profissional, no sentido de ser a pessoa mais famosa na nossa área, ou no desporto, ou na música, ou em alguma qualidade específica, embora tudo isso é bom, são talentos que Deus nos concede, mas entendida a excelência num sentido integral. Podemos dizer a bondade moral. O homem moralmente bom é o homem de valor, é aquele que realmente reconheceu a sua missão, a sua dignidade. Quando nos tornamos cristãos, quando recebemos o dom da fé, conhecemos a nossa origem, sabemos que vimos de Deus, que somos sua imagem e semelhança, conhecemos a finalidade da nossa existência, que é alcançar a vida eterna, ver Deus face a face, na bem-aventurança, e por isso entendemos também o sentido, partindo de Deus e das ajudas que nos dá. Nós católicos temos uma sorte imensa, sabemos o que é que são os sacramentos e como eles são para nós a fonte imediata da santidade, que é a vida de Deus que nos é dada, pois com o nosso esforço, o nosso empenho, esforçar-nos de tal modo que cresçamos em todas as virtudes. E nós temos uma palavra para isto, na linguagem cristã, isto é a santidade. Nós somos chamados, temos como missão na Terra, ser santos. Amar de tal modo a Deus e ao próximo, vivendo de tal modo todas as virtudes, que Cristo se torne cada vez mais presente na nossa vida, ou se quisermos, que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele, primeiro entre muitos irmãos. Esta chamada à santidade é para todos. Não se cansa o Concílio Vaticano II de repetir, e a Igreja desde então, que este chamamento é de facto um chamamento universal. Tu que estás a ouvir agora não és chamado apenas a seres uma pessoa boa, que não comete grandes faltas, que é amigo do seu amigo. Não, tu és chamado a ser uma pessoa excelente, uma pessoa que marca este mundo pela excelência moral, pela sua bondade, podemos dizer, pela sua santidade. E por isso é bom termos grandes horizontes, amplos, sonhos grandes e profundos e termos audácia, não porque nós sejamos grande coisa à partida, não porque somos orgulhosos ou soberbos, mas porque é o próprio Deus que deseja e planeia isto para ti e para mim. É a vontade de Deus que tu e eu sejamos esta melhor versão, que é santos. Também nos acontece, a mim acontece-me, se a ti não te acontece, devia já estar num altar, com flores aos pés e velas de um lado e do outro. Acontece chegando ao fim do dia e examinando um pouco o nosso dia, vemos como em tantas ocasiões aquilo que deveríamos ter sido e que fomos é bem diferente. Existe uma discrepância entre o ideal de vida, que no fundo é Cristo a viver em nós, e a nossa vida concreta. Há uma diferença, E isto acontece-nos todos os dias e às vezes, até várias vezes ao longo do dia. E o que é que nós devemos fazer perante isso? Há quem desanime, há quem fique aborrecido e simplesmente diga: não vale a pena. Já me tenho esforçado para ser paciente, mas não dá. Chego a casa, estou cansado e a casa é uma bagunça e eu acabo sempre por me irritar com a minha mulher, não consigo. Ou tenho esforçado, já fiz tantas vezes o propósito de rezar, de fazer com atenção as minhas orações da manhã e da noite, e 1, 2, 3 dias consigo e depois falho outra vez.
e não vale a pena, não vale a pena. Ou tenho-me esforçado também, não quero cair naquelas tentações, ver aqueles programas, mas depois vem um momento de fraqueza, um momento de cansaço ou de abatimento e escorreguei. E podemos dizer, não vale a pena. E acontece, muitos cristãos a baixarem os braços, a desistirem dos sonhos grandes que Deus tem para eles, simplesmente por não acreditarem que eles são possíveis, acham que não vai ser possível. E desanimam. Ou então, podemos continuar a lutar, mas viver como que numa tensão interior que não é assim tão boa. Vivemos, às vezes, desiludidos continuamente connosco mesmos. Devíamos ser melhores e não somos, e por isso andamos aborrecidos. Não é? Deus fica triste, chateado connosco e não está bem. Pois bem, não desanimes. Se este é o teu caso, e poderá ser em alguma ocasião, não desanimes. Porque se, por um lado, Deus te chama a ser santo, a grande santidade, de dia para dia, a lutares de novo, por outro lado, Ele compreende as tuas fraquezas e perdoa os teus pecados. No Evangelho da missa de hoje, vemos os apóstolos entrarem na barca com Jesus e os apóstolos começam por cometer uma gafe, esqueceram-se de levar a comida. Imagino que já fosse tarde, foi depois de um dia muito atarefado, apostolicamente, e que fosse o jantar, de que eles tivessem esquecido, iam repor as suas forças e esqueceram-se. Talvez fosse Pedro o responsável de tratar do jantar naquele dia e esqueceu-se, ou então Pedro achava que era João, João achava que era Natanael achava que era o outro e, no fim de contas, por uma outra razão, não levaram a comida. E foram incompetentes, temos que o dizer, com todo o respeito que temos pelos nossos santos apóstolos, os pilares da igreja, foram incompetentes, falharam. Mais à frente, Jesus recrimina-os, porque Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Como eles estavam a pensar no pão, ligaram pão, fermento, Jesus deve-nos estar a chamar a atenção, porque nos esquecemos da comida. E Jesus deve pôr assim uma mão na testa, assim, meu Deus, estes homens não percebem nada. Acham que é isso que eu estou a falar? Não viram os milagres que eu fiz de multiplicação dos pães, a primeira, a segunda? Não viram os cestos de pão que se subejaram? Acham que é disso que eu estou a falar? Vocês não entendem ainda? Não têm inteligência, não têm ouvidos, não têm olhos. Jesus dá-lhes ali uma sarabanda grande. Não só são incompetentes, como são lentos de entendimento. Às vezes podíamos dizer, outra vez com todo o respeito, espero que São Pedro não me faça esperar mais à porta do céu por isso, às vezes parecem um bocadinho burrinhos, não é? Não percebem o que Jesus diz. Jesus estava a falar da hipocrisia de Herodes e dos fariseus e para os apóstolos terem cuidado para não cair nesta duplicidade de vida, de serem religiosos externamente e depois levarem uma vida dupla, interiormente terem tudo menos Deus no seu coração. Mas este não era o ponto da nossa conversa de hoje, da nossa meditação. A verdade é que Jesus escolheu-te, a ti, como escolheu os apóstolos. Escolheu os apóstolos para serem santos, como te escolhe a ti para ser santo, para ser santa. Escolheu os apóstolos para uma missão concreta, de serem estes pilares da igreja, de anunciarem a boa nova, de transmitirem aquilo que ouviram e viram Jesus fazer e comunicarem a salvação, apesar dos seus defeitos. E às vezes foram defeitos grandes, não era só dificuldade em entender ou falta de organização. Às vezes foi cobardia, outras vezes foi ganância, foi rancor, queriam destruir aquela vila que não receberam quando vinham a caminho de Jerusalém, como eram samaritanos e os outros eram judeus, não os quiseram receber, e João e Tiago, vamos mandar vir enxofre e fogo do céu. Cheios de defeitos, estes homens, e no entanto chamados por Deus a serem santos. E, no entanto, Deus não deixa de contar com eles, não deixa de os amar, não deixa de lhes perdoar, de os convidar ao arrependimento, claro está, não deixa de lhes dar uma nova oportunidade, não deixa de contar com eles para executarem a missão que o próprio Jesus lhes confia. E é a mesma coisa contigo e comigo. Nós não podemos baixar os braços pelo simples facto de termos faltas. Se é pecado, pois devemos pedir perdão a Deus, e se repararmos que acabamos de fazer algo que não está certo, depois imediatamente fazermos um ato de contrição e dizer, Senhor, perdoa-me, e depois continuar o nosso dia, continuar as nossas tarefas, sem nos preocuparmos, sem ficarmos a remoer essas coisas. Se é uma coisa mais grave, pois confessar-nos quanto antes, e Deus estará mais do que contente para nos perdoar, mas não se cansa de o fazer. Mas é importante isto. A santidade não significa a perfeição absoluta. Essa só será possível no céu. E, portanto,
quem sai para o trabalho, quem sai para a luta, quem sai para fazer evangelização, quem sai para falar de Jesus, quem arregaça as mangas para viver a sério, quem não fica sentado confortavelmente no sofá, como dizia o Papa Francisco aos jovens, essa pessoa vai, numa ou outra ocasião, vai sujar, vai dizer aquilo que não deve, vai pensar aquilo que não era bom pensar, depois está sujeito a inúmeras faltas. Não queremos fazê-lo, exatamente, porque queremos amar a Deus, não o queremos ofender, não queremos entristecê-lo, mas acabamos por fazê-lo e não há problema. Peçamos perdão a Deus e Deus perdoa-nos imediatamente. Esquece, levanta-te, ânimo. Como diziam em espanhol, não passa nada, vamos embora, para a frente. Pois bem, já vimos que Deus escolhe apóstolos imperfeitos e por isso mesmo te escolheu a ti e a mim. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.